Bem-vindos a mais uma EBF, esse ano em outro formato, num formato online. Quero agradecer aos nossos bispos por essa oportunidade de fazer essa EBF nesse novo formato, por estarmos aqui todos unidos, para trazer esses conteúdos para vocês aí em casa. Bom, a nossa vida acabou tomando novos costumes nessa pandemia e agora, nós estamos fazendo muito mais uso das redes sociais, da internet, da vida online. E eu estou aqui para falar para vocês que nessa nova configuração que nós estamos vivendo, como as nossas crianças estão diante de tudo isso, não é mesmo? Eu vou colocar aqui na tela alguns slides e eu vou explicando para vocês alguns pontos dessa palestra que eu entendo importante, para que você pai, para que você mãe possa ter essa orientação, que vem do nosso Deus, através dessa oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa EBF, mesmo que nesse formato online, mas cumprindo os objetivos que Deus colocou no coração da liderança, e de todos nós que estamos aqui participando para abençoar a sua vida e a sua família. Vamos lá? Bom, então eu quero começar a nossa palestra com duas frases que eu acho muito importantes e agora, então, para esses dias de pandemia, se fazem muito necessárias. A primeira é assim: em um mundo conectado, desconectar-se por alguns minutos é viver. Precisamos nos desconectar para vivermos mais. Eu queria começar com essas duas frases, pois elas exemplificam bem tudo que nós temos falado sobre a internet, o acesso, a quantidade, a maior parte das vezes que nós ficamos conectados. E antes da pandemia, nós já tínhamos essa necessidade de alertar sobre essa conexão, sobre esse tempo que nós dedicamos à conexão. Então, ver que tudo que a gente falou lá atrás sobre conexão, sobre esse tempo dedicado à internet, agora nessa pandemia foi tudo ao contrário, porque nós passamos a ficar muito mais conectados. As crianças passaram a ter aula online, algumas escolas enviando os vídeos gravados de aula, ou áudio da professora, ou até mesmo aula online, mesmo ao vivo com o professor do outro lado. Então, as crianças elas passaram a ter muito mais acesso, muito mais contato com a tela agora durante a pandemia. E isso é um alerta para nós, pois a criança ela precisa ter um tempo, A Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado. Então, até para isso, até para você ter acesso às telas, você também tem que ter um tempo determinado. A criança, então, se faz urgente nós termos esse alerta para que as crianças não passem tanto tempo assim. Eu entendo que agora, nessa pandemia, as crianças estão dentro de casa, não estão tendo aula, não estão tendo contato com outras crianças, e muitas das vezes os pais precisam trabalhar, os pais também têm os seus afazeres, dentro de casa, as mães, os pais, ou então se faz necessário pensar nesse tempo de tela que as crianças estão tendo acesso nessa pandemia. Há um tempo atrás nós não tínhamos esse acesso constante, e agora, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, a internet passou a ser a via de maior utilidade por todos nós. Pedir alimento, marcar qualquer tipo de consulta, de exame, tudo praticamente nós estamos fazendo pela internet. E as crianças que estão sem escola, as crianças que estão sem o contato social, as crianças que estão sem o contato com outras crianças, estão passando mais tempo dentro de casa, E algumas têm a questão da escola, que tem um horário mais puxado, outras não. Então, como administrar tudo isso dentro de casa, no momento em que os pais também têm que trabalhar dentro de casa, as crianças estão dentro de casa, e se você fica com aquela pergunta, eu entrego, eu dou acesso ou não? Eu restringo o acesso ou dou o livre acesso? Porque fica uma dupla pergunta, Se eu entregar o tablet mais vezes, eu consigo fazer mais coisas. Ou se eu não entregar, essa criança vai conseguir ter autonomia para fazer outras atividades, fazer outras brincadeiras dentro de casa? Então, esse segundo slide, ele diz o seguinte: a internet é uma bomba relógio na vida de nossos filhos, vem causando discussões em famílias e afetando o cérebro como seu comportamento.
peso e desenvolvimento. A maioria dos pais se sentem incapazes de deter ou de mudar isso. A maioria dos pais está seriamente angustiada com o tempo que seus filhos passam na frente de uma tela, mas se sente confusa em relação aos riscos reais e também em relação ao que cada um deveria fazer para solucionar os problemas. Então nós já temos estudos, nós já temos pesquisas comprovadas de que esse tempo na tela ele afeta, né, o comportamento, afeta a questão do peso e a questão do desenvolvimento da criança. A criança ela tem um tempo de desenvolvimento e cada idade dela ela aprende ou desenvolve alguma habilidade específica. E se nós dedicarmos essa criança que está em desenvolvimento a ficar mais tempos na tela, né, em contato com a tela do computador, do tablet, da televisão, mais tempo do que ela deveria para ela poder se desenvolver, nós vamos começar então a ter problemas nesse desenvolvimento, no comportamento, né? E até mesmo no peso, por exemplo, casos clínicos de adolescentes que passam muito mais tempo online e esquecem às vezes de comer, esquecem às vezes de parar para fazer as refeições do dia. Então isso é muito sério. E os pais nessa história toda, eles estão sim preocupados em como então eu vou fazer para que o meu filho ele tenha o acesso, mas também ele tenha o desenvolvimento saudável sem ter que prejudicá-lo. Então não é raro encontrar adolescentes que não conseguem dormir ou não são capazes de ter um bom desempenho escolar porque passam muito tempo na internet. Então, por que existe um problema? O excesso de tempo de tela para crianças pode causar dano cerebral ao longo prazo. Passar tempo demais online está causando doenças mentais em crianças. Então isso é muito sério. Crianças já estão sendo diagnosticadas com TDAH, com ansiedade, com síndromes e com complexos. Isso é muito sério e nós temos que ficar atentos ao comportamento dos nossos filhos. Se você perceber que o seu filho mudou, se você perceber que alguma alteração aconteceu nessa criança que você tem contato todos os dias, ainda mais agora, nós estamos percebendo coisas que a gente não percebia antes, né? Por conta desse contato mais diário e total. Então, se você perceber qualquer sinal de mudança nesse comportamento dessa criança, você precisa estar atento. Tem um estudo que mostra que os bebês estão tão acostumados com aparelhos digitais em suas vidas que mais de um terço deles aprendeu a usar um smartphone antes de aprender a andar e falar. Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. As crianças, elas têm, como eu disse um pouco antes, cada idade da criança, ela tem um desenvolvimento específico. Se você pega uma criança de 1 ano, o primeiro ano de vida é o ano que a criança mais se desenvolve. Ela desenvolve de uma forma assim, muito rápida em pouco tempo. Em 1 ano, praticamente, de um recém-nascido, ela passou a ser um bebê. De um bebê, ela passou a aprender a comer coisas novas, a andar. Então, é um salto de desenvolvimento muito grande o primeiro ano de vida. Se você pegar essa criança que está em salto de desenvolvimento e você dedica ela, a deixar ela muito tempo assistindo um desenho ou um acesso, isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento dela. Ela pode desenvolver doenças, ela pode desenvolver síndromes muito sérias. E comparar esse acesso às telas, esse acesso ao mundo digital, com alguma outra coisa que nós pais temos muito cuidado, é como você pensar que o mundo digital é como açúcar, né? Eu vou colocar um slide aqui que vocês vão entender bem. Compararemos o mundo digital ao açúcar, outra crise de saúde global que afeta nossos filhos. A maioria dos pais nem sonharia em dar um pote de biscoito para o filho todos os dias. Tampouco deixar que comessem todos os biscoitos que quisessem, quando quisessem. Mas muitos pais não pensam 2 vezes em dar aos filhos acesso irrestrito a um aparelho digital, como um tablet ou smartphone. Os efeitos de tempo de tela são menos prejudiciais a seus filhos do que os efeitos do açúcar? Então fica aí uma pergunta para que a gente faça para nós mesmos, sobre o que nós estamos fazendo, né? Como que nós estamos distribuindo ou medindo esse tempo de acesso. Criança, ela precisa ter rotina, né? Ela precisa ter rotina desde os primeiros dias de vida, ela precisa saber que horas que ela vai comer, a rotina ela serve para ensinar a criança que o dia ele é dividido num tempo para que ela faça tudo. Então ela precisa se alimentar, ela precisa tomar banho, ela precisa dormir bem, inclusive, porque ela está em desenvolvimento, ela precisa estudar. Então, tudo isso ela precisa entender que existe um tempo para que tudo aconteça. O acesso à tela, ele precisa acontecer
em um momento do dia e não o dia inteiro, em um momento do dia e não um período do dia inteiro. Isso é muito sério. Mas aí fica a pergunta, proibir o tempo de tela para crianças então seria a solução? Proibir não é a solução, mas devemos entender a importância de ser realista e prático. Proibir telas é impossível na sociedade conectada, ainda mais considerando que boa parte das tarefas escolares e lições de casa são feitas eletronicamente agora. O problema é que qualquer conselho por parte de especialistas é muito distante do que pais e filhos estão fazendo de verdade no mundo real. Mas a má notícia é que se você deixar para tentar controlar o tempo de tela do seu filho na adolescência, pode ser tarde demais. A melhor hora de criar bons hábitos virtuais e impedir que o tempo de tela se torne uma obsessão é em crianças em idade latente, em idade escolar primária. Então, o que é latência e por que isso é tão importante? A latência é o período que abrange a idade dos 4 aos 11 anos. Se nesse estágio crucial as crianças estão o tempo todo conectadas a um aparelho, que impacto isso vai ter no desenvolvimento dos seus cérebros? E de igual importância, se elas estão o tempo todo conectadas, estarão perdendo a oportunidade de expandir as habilidades sociais e emocionais importantíssimas de que vão precisar para a vida toda. Bom, então essa idade de latência é esse período, né, de idade onde as crianças estão se alfabetizando, se socializando, desenvolvendo outras habilidades, não só as habilidades do seu próprio desenvolvimento, as comportamentais, as sociais. Então, nesse período, isso é muito importante, essa atenção devida a essas crianças nessa idade. Bom, e o efeito de tela numa criança, qual que é esse efeito? Qual que é esse efeito de tela numa criança em idade latente? Um dos efeitos, e preocupante de igual modo, são os ataques de raiva que uma criança tem quando os pais tiram o aparelho deles. Quer sejam crianças entediadas, desinteressadas e indispostas a qualquer coisa que não envolva uma tela. Há relatos de que muitos executivos do Vale do Silício mandam seus filhos para escolas da rede Waldorf-Rudolph, a qual proíbe o tempo de tela até 12 anos de idade. Como a tela afeta nossos filhos? Gente, isso é muito sério, né? Eu tenho casos de crianças que já teve ataque de raiva, né? Porque queriam um celular melhor, porque o celular travou e a criança simplesmente quebrou o celular. Nós estamos falando de crianças de 6 anos, de 7 anos, né? É um período assim muito cedo para eles terem esse tipo de comportamento. Isso não faz muito sentido. Então nós precisamos ficar atento a esse tempo de tela e o que está causando no desenvolvimento delas, né? O quanto está alterando o desenvolvimento das nossas crianças. Eu vou colocar um próximo slide e eu queria que você prestasse bem atenção nessas imagens. Essa imagem, ela é uma maturação cerebral, então você tem alguns cérebros e nessas imagens você vai conseguir entender o que é essa maturação cerebral, né? O que a maturação cerebral ela faz na vida do ser humano. Então, o primeiro, tá lá, a idade de 5 anos, ele tá mais amareladinho, bem mais amareladinho, com alguns pontos em azul e alguns pontos em verde. E conforme vai passando a idade, você tem aí o segundo, que é a idade de 8 anos, o terceiro, a idade de 12, o quarto, a idade de 16 e o último de 20 anos. Esse mais escuro, que é o último cérebro, significa que nessa imagem, esse cérebro mais escuro, mais azulado, significa que a criança ela já está madura, ela já está assim com uma maturação, que ela já atingiu um ponto que ela consegue escolher, que ela consegue, além de fazer escolhas, ela consegue também determinar, olha, até aqui tudo bem, até aqui não, entendeu? Então, essa maturação cerebral, ela só acontece com 20 anos de idade. Então não adianta a gente entregar um tablet, um celular para uma criança, vamos supor, de 8 anos, que é o segundo cérebro, e achar que essa criança vai ter maturação suficiente para dizer, não mamãe, agora já tá bom de usar o meu tablet e eu vou fazer outra coisa, né? Vou usar da minha mente criativa, porque ela não tem ainda essa maturação cerebral. Nós pais que funcionamos com essa maturação, nós somos o controle dos nossos filhos, nós precisamos orientar, nós estamos aqui para ensinar. A Bíblia diz que nós temos essa função, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando vem os maus dias eles não se afastem deles. Então nós precisamos orientar o tempo todo, né? Nós precisamos ser a autoridade sobre a vida dos nossos filhos para poder ensiná-los da melhor forma possível. Bom, tive que fazer uma readaptação por conta que a minha câmera acabou a bateria. Esse é um dos problemas da tecnologia, uma hora a bateria acaba, não é mesmo?
Então vamos continuar aqui falando sobre alguns problemas que esse tempo de tela excessivo pode causar nas crianças. Então o primeiro problema é um problema físico, né? Ficar sentadas por tanto tempo olhando para uma tela faz com que não desenvolva a sua força de core. Isso as leva a ter uma má postura e não conseguir se sentar porque seu core não as mantém eretas. É irônico, mas uma primeira infância passada dentro de casa, diante de um aparelho digital, não capacita as crianças a tarefas de ficar sentadas na escola. Ao passo que crianças que correm e são ativas têm um bom controle muscular e são mais capazes de permanecerem sentadas. Aqui nesse caso, nós estamos falando de dois problemas. A questão da postura, não só a questão da coluna, mas também a questão da postura da criança em precisar se concentrar, em precisar ficar parada por um tempo, por exemplo, na escola. Imagina quando toda essa pandemia acabar, as crianças tendo que voltar às suas realidades, às salas de aulas, e as professoras tendo que lidar, então, com essa sala de crianças que estão vindo de um confinamento, de um acesso a telas muito maior, né? E agora tendo que essas crianças ficarem sentadas, se concentrar, ter atenção na lição. Então, esse é um dos problemas, além do problema físico, né? De má postura, de ter problema no pescoço, de ter problema na coluna, por conta dessa postura que as crianças ficam, né? Quando elas estão no tablet, elas ficam mais curvadas, né? Numa posição errada. Então, esse é um dos problemas. Outro problema é a interação social. O excesso de tela está impedindo as crianças em idade latente de aprender a brincar. No início da idade latente, as crianças estão no estágio da brincadeira paralela. Brincam ao lado de outras crianças, mas não com elas. Isso porque elas entendem que os aspectos sociais de brincar, como compartilhar e negociar, são muito difíceis. Em resumo, nessa idade, o foco é mais tirar o brinquedo da mão da outra criança do que compartilhar. Quando entram na escola, ficam mais interessadas em brincar em grupo e entendem que um companheiro de brincadeira pode ser muito legal. Então, toda essa questão do brincar faz parte do desenvolvimento social das crianças. Então, aquela criança menorzinha que não gosta de dividir do brinquedo, isso faz parte do desenvolvimento dela. Ela está ainda aprendendo o que é aquilo, né? A questão da posse, esse brinquedo é meu. E a criança até está do ladinho dela ali, mas elas não estão brincando juntas, porém elas estão brincando lado a lado. Quando elas crescem mais um pouquinho, vão para a escola, elas então começam a ter interesse em jogos, em regras, entender regras, né? Então a brincadeira esportiva se torna muito mais legal, né? Mesmo que tenha as regras, mas elas estão disputando ali, por exemplo, a bola. Então tudo isso faz parte dessa interação social. E o brincar, né? E falando agora do brincar, ele é crucial para esse desenvolvimento social e emocional da criança. A criança precisa brincar. As crianças precisam reaprender a brincar sozinhas, brincar em grupo, brincar em casa, brincar com os próprios brinquedos, porque isso é muito importante para o desenvolvimento delas, né? Faz parte do aprendizado, é um combo, é um conjunto de coisas, e brincar faz parte. Brincar é muito legal, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né, a ter esse hábito, né, esse prazer de brincar. Seja a gente ensinando para eles, ou tentar desenvolver neles mesmo autonomia, para que eles possam exercer, né, a função de brincar dentro das suas casas e tudo mais. Outro problema é o foco e a concentração. A internet tem um ritmo muito veloz. O problema aqui é que os cérebros em desenvolvimento das crianças passam a se acostumar com esse ritmo rápido de informações. Elas se habituam com a gratificação e recompensa instantâneas. Se realizam uma tarefa corretamente no aplicativo ou completam uma fase do jogo, ganham um certificado virtual ou surge uma medalha na tela. O aprendizado do mundo real é muito mais lento e a sua gratificação muito menos instantânea. As crianças que passam muito tempo em dispositivos digitais podem aprender a se tornar boas em multitarefas, mas seria sob risco de perderem o foco e a concentração? Se as crianças não conseguem se concentrar, esse é um problema enorme para a educação futura delas. Então, mais uma vez, aqui a gente volta a falar sobre foco, concentração e o quanto isso prejudica a questão da aprendizagem, né, na escola. Então, ter esse cuidado agora, ter esse foco agora, essa atenção, e não deixar essa criança tempo demais nas telas, vai contribuir para que ela tenha mais foco ou mais concentração quando ela precisa ter. Outro problema é o aprendizado e a educação. Mais uma vez, aqui a importância, né, desse período escolar que é tão importante na vida deles, esse começo, né, da vida escolar.
Aprendizado e educação. As telas entregam conhecimento de modo que as crianças não precisam procurá-lo por conta própria. As gerações anteriores de crianças teriam de procurar e encontrar conhecimento. As informações e o aprendizado eram conquistados às duras penas. Agora, as crianças podem acessar informações ao toque de um botão, e a experiência do aprendizado é passiva e entregue a elas. Essa é uma forma totalmente diferente de aquisição de conhecimento. Então, antigamente a gente tinha aqui numa biblioteca, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem tudo dentro do Google, é só você clicar lá, você vai ter uma série de informações, de uma pesquisa pronta praticamente. Então mudou essa questão do acesso ao conhecimento. Eu costumo dizer que as pessoas hoje elas têm muita informação, mas elas não têm conhecimento de fato, né, daquilo que elas buscam a informação. Então, isso é muito importante, né, ter essa atenção para que a criança ela aprenda, né, a buscar esse conhecimento e entender que o tempo da tela, né, a vida na internet, o que acontece na internet, ela acontece em uma outra velocidade do que a vida real. Por isso que é muito importante a criança ter mais vivência real do que vivência virtual, justamente para que ela entenda que na vida as coisas acontecem de uma forma gradual, mais lenta, né? Aí você precisa conquistar, você precisa fazer um pouco cada dia para que você possa alcançar os seus objetivos. Diferente de um joguinho, por exemplo, você ficar jogando, dentro de alguns poucos minutos você vai ter uma recompensa ali, você vai receber uma moedinha, você vai receber um troféu. Então a recompensa é muito mais imediata e isso é uma inversão dos valores. Bom, outro problema também que afeta as crianças que ficam tempo demais na internet são problemas sociais. As telas não devem substituir a interação humana. As crianças precisam de muito tempo cara a cara com outras pessoas para captar sinais sociais, como expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz. Uma criança, ela precisa de interações, ela precisa de outras pessoas, elas precisam dos pais, dos avós, da família, da escola, da igreja, de outras crianças, para que tudo isso faça parte de um conjunto de interação que está fazendo a criança se desenvolver, aprender novas habilidades, aprender questões comportamentais, como emoções. A criança ela aprende emoções, ela aprende o que é ser feliz, ser triste, saudade, ela precisa aprender o que são as emoções que ela está sentindo, né? Então tudo isso se dá nessas interações sociais, daí a importância, né? E por isso que a gente está tão preocupado com essa questão do confinamento nesse momento, porque esse confinamento tirou essas interações sociais de todos nós, mas principalmente das nossas crianças. Então é muito importante a gente prestar bem atenção, né? No andamento, no ritmo que a vida está tomando e em tudo que está acontecendo, para a gente não perder e não ter esses problemas ainda mais sérios. E agora vamos falar sobre, então, algumas soluções. Então, o que fazer diante de tudo isso? Uma dica, né, de pelo menos para a gente conseguir amenizar tudo isso que está acontecendo. Então, uma sugestão é que algumas soluções são que as crianças aprendem e se desenvolvem através do fazer, né? Então, tentar, praticar, resolver problemas, aprender tarefas diferentes, não substitua a parte fazer do desenvolvimento infantil por telas. O tempo de tela normalmente consiste apenas em assistir. Garanta que os aparelhos digitais não sejam o único foco do repertório na hora de brincar. Desvie a atenção do seu filho. Usamos muito essa técnica com crianças pequenas, mas ela também pode funcionar com crianças mais velhas. Distraia seu filho sugerindo outra tarefa, seja um jogo ou atividade, para tirá-lo da frente da tela. Use o computador de maneiras diferentes. A internet é cheia de ideias, então use a tela para direcionar seu filho a outras atividades, por exemplo. Peça para ele procurar um vídeo de como fazer um foguete com um rolo de papel higiênico, para depois sair e realmente fazer o brinquedo. Tente priorizar a brincadeira na vida real para crianças menores, no lugar da brincadeira virtual. Com a contribuição do seu filho, defina regras de tela para toda a família e as anote de forma que ele consiga entender. Essas regras podem incluir o comportamento geral, hora de dormir, hora de lição, hora de lição de casa e a hora para a tecnologia. Defina um cronograma que exiba exatamente quando as crianças podem ou não ter tempo de tela.
antes de dormir, ou não pode antes do café da manhã, encontre o que se encaixa na rotina da família. Use recursos visuais. Inclua possíveis exceções no cronograma, para que fique claro e não haja confusão. A criança pode ter 1 hora por dia nos finais de semana, desde que não haja compromissos ou eventos de família. Limite quando e onde os aparelhos podem ser usados, com base nas regras da família. Na mesa do jantar, na casa da vovó, na igreja. Lembre-se sempre de monitorar o uso do aparelho do seu filho para saber se ele está seguindo as regras. Então, aqui foram algumas sugestões, né, do que fazer nesse momento, algumas ideias para vocês lerem depois com mais calma. E tenha sempre esse controle, né? Tenha sempre esse controle. Se seu filho tem uma certa idade que ele já possui um aparelho celular, tenha controle sobre esse celular. Não deixe ele dormir com o celular, por exemplo, no quarto dele, né? Tenha esse acesso. Criança não pode ter senha, né? Senha no celular de criança não precisa. Então, os pais têm que ter esse acesso, sim. Tem que saber dominar a ferramenta, tem que saber o que está acontecendo do outro lado da tela, com quem o seu filho se relaciona, o que ele faz, com quem ele conversa, quais são as principais atividades dele no celular. Então, tenha atenção sobre isso, né? Tudo isso faz parte de um cuidado muito maior sobre a vida dele. Então, essas foram algumas soluções, né, que você pode aplicar na sua casa, montar essas regras, definir horários. Eu vou colocar um próximo slide que vai falar uma sugestão, né, de recomendação pelas agências de saúde para as crianças. E essas recomendações são recomendações básicas para o uso da internet, de acordo com a faixa etária delas. Então, por exemplo, você tem uma criança de 3 e 4 anos de idade, ela pode ficar até 8 horas semanalmente. Então, você pega esse tempo e divide numa semana, quanto tempo essa criança pode ficar por dia conectada ali no jogo, no tablet, né, no celular. Então, monitorado, tá? Sempre bom lembrar que esse acesso ele deve ser monitorado. Então, essa é uma recomendação, você pode até aplicar. E uma coisa que eu costumo dizer também, se o seu filho tem idade e sabe dominar um videogame, um celular, e sabe manusear também, ele também está apto para te ajudar em casa. Ele pode fazer pequenas atividades domésticas, ele pode contribuir com as atividades da casa, arrumar a cama, lavar uma louça, varrer a casa, tirar o lixo, ele pode contribuir para que as atividades também de dentro de casa, isso também vai fazer parte dessa ajuda, dessa interação. Então, vamos pensar também nessa questão. E agora eu vou finalizar, né, essa palestra. Espero que você tenha gostado, espero que seja para a edificação da sua casa, da sua família, que Deus abençoe você através dessas orientações, que isso possa ser um esclarecimento, né? Quem sabe mais pra frente a gente não consegue fazer essa palestra maior, com um tempo mais abrangente, aprofundando temas assim principais sobre tudo isso, porque esse é um tema hoje que se faz necessário, né, na vida das nossas crianças, das famílias no geral. A internet, ela é boa, ela trouxe também muitos benefícios, mas ao mesmo tempo ela precisa também de cuidado, a gente precisa estar alerta para tudo que ela oferece, não é mesmo? Então, se você estiver passando por algum problema desse que eu citei, alguma dificuldade dessas com as crianças, ou até mesmo você não está sabendo o que fazer nesse momento de pandemia, procure ajuda, procure um terapeuta, procure um psicólogo infantil, mas existem profissionais que estão aptos, né, a tratar sobre esses assuntos, tratar sobre essas diversificações da nossa era moderna, da tecnologia. Então, procure ajuda. Quero também fazer os meus agradecimentos finais, agradecer sim aos nossos bispos por essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado por entender a necessidade, por entender esse momento e por nos dar essa abertura, né, de fazer a CBF, a tia Rose que teve essa ideia de fazer a CBF online, né, e isso foi uma bênção de Deus, assim, para nossas vidas. Então, peço desculpas pelo meu nervosismo, gente, eu nunca gravei vídeo, nunca não faço nem nada, assim, de vídeo, porque eu não tenho muita habilidade, então eu peço desculpa, eu tive um problema aqui com os aparelhos, então eu tive que trocar em algum determinado momento, mas eu espero que o conteúdo em si você possa conseguir aproveitar da melhor forma possível para sua vida, da sua família, e é isso, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau!